Bom, gente, então vamos lá, estamos de novo aqui, mais uma aula, né, da física de quarentena. Dessa vez, nós vamos apresentar um conteúdo novo aqui, ok? Então, qual vai ser a ideia? A gente começar, né, o estudo da eletrodinâmica. Então, aqui é a introdução da eletrodinâmica. Bora lá? Bom, vamos começar com a ideia básica, né, e vamos desenvolver ao longo dessa nossa aula aqui, a ideia de potencial elétrico. Isso aqui é uma ideia-chave, né, na eletrodinâmica. Basicamente, o potencial elétrico tem a ver com a posição, ok? Que um objeto, geralmente esse objeto é objeto eletrizado, né? Uma carga, pode ocupar dentro de um campo elétrico. Então você tem lá, nós estudamos o campo elétrico, né? Temos até um vídeo com relação a isso. Se você quiser, você pode olhar no canal, né? No canal nosso aqui no YouTube, ver lá o vídeo de campos elétricos. A ideia foi desenvolvida naqueles né, slides lá. Então, quando uma carga está dentro de um campo elétrico, o lugar que ela ocupa nesse campo tem o nome de potencial elétrico, beleza? Normalmente, perto de uma carga positiva, né, imagina uma carga criadora positiva, nas proximidades dela a gente diz que o potencial elétrico é alto. Por outro lado, perto de uma carga negativa, a gente fala que o potencial é baixo. Beleza? Então, potencial elétrico pode ser uma posição alta, posições altas são próximas de objetos positivos, ou posição baixa, pequena, perto de objetos negativos. A unidade para potencial elétrico é chamada de volt, né? Volt, em homenagem até a um físico italiano, Alessandro Volta. Okay? Ele trabalhou bastante em pilhas, né? Pilhas, mais um contexto também da química, e pilhas que tinham diferença potencial. Então, uma homenagem a esse camarada, né? O nome dele Volta, então foi uma brincadeira com o nome dele. Volt, essa unidade para potencial elétrico. Bom, e a ideia é a seguinte, olha só, uma carga livre, né? Imagina uma carga elétrica livre. Cargas livres no campo elétrico podem se movimentar, ok? Então, cargas movem-se, se elas tiverem liberdade. Mas elas têm um movimento que obedece uma lógica, obedece um sentido. Qual é o sentido? O sentido do potencial elétrico. Então, imagine uma carga pequenininha, livre, se ela for negativa, essa carga negativa, ela se movimenta no sentido dos potenciais mais altos. Por quê? Lembre-se, porque os potenciais mais altos estão perto de objetos positivos. Então, uma carga elétrica negativa livre, ela se movimenta buscando o potencial mais alto. Os opostos se atraem. Já uma carga livre positiva, por outro lado, ela se movimentaria buscando potenciais menores, mais baixos. Por que mais baixos, pessoal? Porque o potencial mais baixo está perto de objetos negativos. Então, uma carga livre positiva buscaria potenciais menores, porque lá estão as cargas negativas. Os opostos se atraem. Bom, essa é a ideia básica, mas nós vamos desenvolver um pouquinho aqui de álgebra. Lógico, sem abusar da boa vontade de vocês. Esse assunto também, tá, meus caros? Está no nosso livro lá, você pode desenvolver esse assunto legal, dá uma lidinha no livro, seria, né, é recomendável fazer isso, ok? Na lista de exercícios que está seguindo dessa vez, você tem lá até pus lá um roteirozinho de estudo no livro, tá? Mas aqui nós vamos fazer nessa aula, né, um apanhado matemático tranquilo, sem exagero, mas é importante falar disso. Então vamos lá, um pouquinho de álgebra pra gente agora. Observe esse desenho aqui. Ó. Esse desenho mostra pra gente uma carga criadora, né, Qzão ali, ó, carga positiva, Qzão, né? Perto dessa carga Qzão aqui, ó, né, nós temos aqui dois pontos, um pontinho A e um pontinho B. E uma carguinha pequenininha aqui, ó, Qzinho, essa carguinha se movimentando aqui, ó, ok? Não, a carguinha de teste aqui, ó, considere que a carguinha de prova, né, positiva, ela está sofrendo uma força elétrica, né? Os iguais se repelem. E essa carguinha aqui está saindo do ponto A e indo em direção, né, no sentido, perdão, do ponto B. Os pontos A e B estão afastados a uma distância D. Beleza? Então aqui é só mostrando um esquema. Vamos lá, como é que a gente pode desenvolver isso algebricamente? Então, essa carguinha Qzinha ali, ó, que minúsculo, ela foi levada pela força elétrica do ponto A para o ponto B. Beleza? Quando nós temos força que empurra alguém, empurra algo, então nós vamos lembrar na mecânica da ideia de trabalho. Ok? Então, o trabalho que essa carguinha Qzinho vai sofrer, ele pode ser escrito, pode ser expresso, né, como? Trabalho, meus caros, lembrando, né, lá da mecânica, força vezes deslocamento. Aqui, ó,
força, no caso aqui a força elétrica, vezes deslocamento. Então, essa força elétrica, ela pode ser escrita assim, ó, K, constante elétrica, Qzão é a carga criadora, vezes Qzinho, a carga de prova, ok? K, Qzão, Qzinho, sobre distância ao quadrado. Beleza? Né? Aqui tem só um probleminha aqui nesse slide, perdão, aqui, ó. Agora tô vendo aqui agora, né, gente? Eu tô fazendo essa aula aqui pra vocês agora, perdão, aqui, ó. Aqui não é dividido não, hein, professor? Olha o vacilo. Aqui é vezes, hein? Vezes, ó, vezes. Tá? Aqui então tem o vezes D, né? Força vezes deslocamento. Nós vamos cortar um desses Ds aqui de baixo com o D de cima, é por isso, tá ok? Então, pequeno aqui, ó, pequeno vacilo. Aqui é pontinho e não divisão. Mas vamos lá, vamos seguir. E aí, exatamente, fez isso, né? Quando você divide, né, o D de cima, né, por um dos Ds de baixo, fica assim, ó. Aí tá certinho, a fórmula seguinte ficou certo, né? Então, foi só um vacilo de sinal ali, ó. Fica assim, ó, o trabalho K, constante elétrica, Qzão, vezes Qzinho, sobre D. Aí sem quadrado, por quê? Porque cortou o D de cima, né? Esse aqui tá em cima, perdão, vezes, com um dos Ds de baixo. Beleza? Então tá aí a fórmula do trabalho que aquela carguinha ali vai sofrer, né, nesse contexto de campo elétrico. Bom, mas vamos também lembrar da mecânica que existe uma correlação muito forte entre trabalho, né, e energia. Trabalho e energia são profundamente vinculados. Né? Nós podemos dizer que onde, nesse caso, né, ocorreu o trabalho, existe então uma situação de energia potencial, só que chamada de potencial elétrica. A energia potencial elétrica está ligada à posição num campo elétrico, bem parecido com a energia potencial gravitacional, lá da mecânica, que é a posição que se ocupa num campo gravitacional. Aqui é parecido, a posição que se ocupa num campo elétrico. Então nós podemos falar de energia potencial elétrica, está ligado ao trabalho. Vamos lá, então ó, a gente acabou de falar daquela formulazinha lá, a energia potencial, que tem a ver com o trabalho, seria assim, ó, K, Qzão, Qzinho, sobre dA. O que é dA? É a distância, né, é a distância do pontinho A. Pontinho A. Para o ponto B, uma coisa parecida. Ó. Energia potencial no ponto B seria K, Qzão, sobre Qzinho, né, sobre a distância referente ao ponto B de bola. Falando de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples, né, vamos lembrar assim, ó, né, o trabalho, né, que é realizado sobre alguém, esse trabalho ele equivale à diferença de energia. No nosso contexto aqui da eletricidade, o trabalho realizado sobre a carguinha de prova, né, ele vai ser igual a quê? A diferença de energia potencial entre os pontos A e B. Beleza? Entre os pontos A e B. Então aqui, ó, o trabalho vai ser justamente igual, né? Vai ser igual a quê? A diferença de energia entre os pontos A e B. Bacana? Bom, então começamos a esquentar. Agora estamos chegando aqui na ideia. Afinal de contas, o que é potencial elétrico? O potencial elétrico ele é justamente definido como a razão entre a energia potencial, beleza? Potencial elétrica, né? Num certo lugar, né? Num certo ponto no espaço, e a carga de prova. Então, quando você divide a energia potencial elétrica pela carga de prova, essa divisão é o conceito do potencial elétrico. Ali, ó. Vamos usar para potencial a letra V maiúsculo. Beleza? Aqui, ó. V maiúsculo. O potencial elétrico é a divisão entre quê? Entre a energia potencial elétrica e a carguinha de prova. Então, potencial é energia por carga. Essa é a definição de potencial. Energia por carga. No sistema internacional, como a gente falou, né, esse negócio é dado em qual unidade? Energia é dada em Joule, carga, Coulomb. Joule por Coulomb foi batizado com o nome de Volt, em homenagem ao Volta, né, Alessandro Volta. Então, a unidade Joule por Coulomb é batizada, ou foi batizada com o nome de Volt. Então, vamos voltar aqui ao nosso esqueminha lá, ó, o esqueminha lá daqueles dois slides para trás. Vamos voltar aqui, ó. O trabalho para se levar uma carga do ponto A até o ponto B, nesse contexto nosso, é escrito assim, ó, trabalho, diferença de energia entre os pontos A e B. Beleza? Ora, a fórmula da energia potencial pode ser escrita assim, ó, Q vezes V. Q vezes V. Nós definimos no slide anterior que, né,
a potencial é trabalho por carga. Então, carguinha mudou de lado, fica assim, ó, né? Energia, carga vezes um tal potencial. Então, qual seria a energia potencial no ponto A? Aqui, ó, no nosso slide. A energia potencial no ponto A vai ser carga vezes o potencial do ponto A, menos energia do ponto B. Qual que é a energia no ponto B? Carga vezes potencial em B. Como a carguinha aqui é a mesma, vamos pôr em evidência. Fica assim, ó, Q, põe em evidência, VA menos VB. Então, o trabalho, nesse caso, vai ser o quê? Trabalho sobre a carga. Vai ser a carga, né, vezes a diferença entre os potenciais nos pontos A e B. Bom, essa diferença de potenciais entre os pontos A e B, para a gente em física, é um nome muito legal. Essa diferença aqui, ó, potencial de A menos potencial de B, é chamada de diferença de potencial, né? Então, o que é diferença de potencial? É literalmente a diferença entre os potenciais A e B. Isso também é chamado de voltagem. Ó. Então, eu posso usar os termos diferença de potencial ou voltagem. Ou até a sigla DDP. DDP significa diferença de potencial. DDP, diferença de potencial ou voltagem. É justamente isso aqui, ó. V de A menos V de B. Beleza? E essa brincadeira, essa é a razão para o movimento de uma carga. Cargas se movem sempre que houver voltagem, né? Nós vamos, então, entrando no mundo da eletrodinâmica. Né? Detalhe também, só para a gente lembrar. No nosso caso, né, muitos livros, né, muitos lugares usam para voltagem a letra maiúsculo U maiúsculo, U. Então, é muito comum, né? Eu, pessoalmente, não sou muito chegado, não gosto da letra U, mas, enfim, muitos livros usam também, aparece em vestibular, o pessoal usa a letra U. Então, U aqui, para designar justamente a tensão a potencial de A menos potencial de B. Então, isso aqui é U. Aí, ó, U, V de A menos V de B. U significa voltagem. Bom, então vamos lembrar aqui, ó. Lembrando, né, que a energia potencial pode ser escrita assim, ó, né, energia potencial. Nós vimos lá então, lembrando, tá aqui, ó, de novo, formulazinha bonitinha pra gente aqui, ó. Energia potencial, K, constante elétrica, vezes Q, Qzão, né, carga criadora, vezes Qzinho, carga de prova, sobre dA. dA seria, né, a distância do ponto A até a carga lá, Qzão. Se uma carga criadora estiver sozinha no espaço, imagina a carga sozinha, a criadora está lá solitária, tadinha, carga criadora. Então a gente pode escrever assim, ó, a energia potencial é simplesmente, né, já que está sozinha, né, assim, ó, Q, né, Kzão primeiro, o K é constante elétrica, K, Qzão, Qzinho sobre D. Carga solitária, criadora principal. Bom, mas a energia potencial também pode ser escrita assim, a energia potencial. Nós vimos lá nos slides anteriores, ó, a energia potencial Q vezes o V, né? Q é a carga e V é o potencial elétrico. Então, a energia potencial é a carga vezes o potencial. Ok? Bom, e aí, vamos jogar uma expressão na outra aqui, ó. Vamos lá, vamos brincar com a álgebra. Essa aqui, a ideia é essa, hein? Você vai pegar esse aqui, ó, o 2, o que o 2 fala? Energia potencial. E 1, o que 1 fala? Energia potencial também. Então vai igualar os dois, véio. E iguala isso aqui com aquilo lá. Então quando você iguala os dois, ó, Q, igualando os dois, hein? Aqui, ó, igualando os dois. Ó, vou igualar esse aqui, o 2 com 1. Então fica QVP igual a K, Qzão, Qzinho sobre D. Beleza? Ô, professor, eu posso simplificar alguma coisa aqui? Cortar alguma coisa fora? Pode, jovem, aqui, ó. Qzinho cortou, Qzinho cortou. Então, como é que fica o potencial, né, de uma carga num certo ponto? O potencial fica assim, ó, Vp, potencial num certo ponto, é igual a K, Qzão sobre D. Qzinho cortou mesmo. Então, ó, potencial no ponto P é igual a K, Qzão, K vezes Qzão sobre D. Simples. Então, potencial tem essa cara aqui, ó. Beleza, hein? Então, qual é o potencial na carga num certo ponto? O potencial vai ser K, constante elétrica, vezes Q, o valor da carga, sobre D. O que é D? D é a distância que você está até desse ponto, né, até a carga. Beleza? Tá aí, potencial elétrico.
Vamos ilustrar aqui, ó. Vamos fazer um exercício. Então, tô falando muito abstrato, tá? O negócio de álgebra deixa a gente meio bolado, né? Então, calma, relaxa. Lembrando que a ideia do vídeo é para você, né, ter um estudo aí tranquilo, facilitar a sua vida. Você pode parar o vídeo, ver de novo. Legal? Eu vou tentar disponibilizar também essa mesma aula aqui, ó, no formato PDF para vocês. Vocês podem depois ver, né, sem estar ouvindo minha voz. Né? Então pode só ver no PDF. Mas se quiser também ouvir minha voz e estudar, né, pelo vídeo, né, a ideia seria, né, enfim, né, para auxiliá-los, ok? Auxiliá-las. Vamos lá, exercício exemplo. Ó. Considere que nos pontos A, B, C e D existam, né, as cargas ali de valores mais 3 nanocoulombs, menos 5 nanocoulombs, menos 9 nanocoulombs e mais 12 nanocoulombs. Então, respectivamente. Então, em A, né, o texto falou, beleza, em A a carguinha vale 3 positivo, em B 5 negativo, em C 9 negativo e em D de dado 12. Tá, e daí? Bom, seguindo aqui, ó. Considere que o constante elétrica 9 vezes 10 a nona, beleza? É de sempre, no vácuo, né? E as distâncias? Bom, as distâncias importantes, hein? DAP, a distância do ponto A até o ponto P, ó, essa distância aqui, ó, meio metro. Distância de B até P, ó, 0,3 metros, né? 30 centímetros. Distância de C até o ponto P, ó, C até B. Qual a distância dele? C até o ponto P, 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros. E a distância de D de dado até o ponto P? Ó, D de dado está aqui, é um pouco mais longe, 0,8 metros. Então, sabendo que você tem as cargas e as distâncias, calcule o potencial elétrico total. Qual é o potencial total no ponto P? Então, dá para fazer esse cálculo? Sim, a ideia é essa, olha só. Cada carga elétrica cria no espaço um potencial. Depende do valor da carga e depende da distância. Lembra da fórmula? O potencial vai ser K, constante elétrica, vezes o valor da carga sobre a distância. Então, vamos fazer o que? A continha. O potencial total, meus caros, vai ser simplesmente a soma dos potenciais de cada uma das cargas. Se eu tivesse lá 50 cargas, o potencial total vai ser a soma do potencial da carga número 1, mais a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, até a carga número 50. Beleza? Então, o potencial não é um vetor, é um escalar. O potencial pode ser positivo se a carga for positiva. E pode ser negativo se a carga for negativa. Simples desse jeito. Então, vamos lá, fazer continha. Então, a fórmula já sabemos, né? A fórmula é o potencial. Como é que seria o potencial, por exemplo, meus caros, né, da carguinha A no ponto P? Ó, potencial da carguinha A, potencial que ela cria no ponto P. Vai ser o quê? Constante vezes a carga de A, no caso ela é A, sobre a distância. Distância de A até P. Então, vamos lá. Continha lá substituiu, ó. Potencial vai ser constante. A constante vale quanto? Está aqui no texto, ó. Tudo o texto falou. 9 vezes a nona. Vezes a carga. Qual que é a carga da 3 positivo, hein? 3 nanocoulombs. 3 vezes 10 a menos 9, hein? Nano é menos 9. Ok? Sobre a distância. Qual que é a distância? Meio metro. Tem esse mais aqui, ó, para mostrar que a carga A é positiva. Aí se você fizer essa continha, faz lá tranquilo, você vai achar o quê? 9 vezes 3 é 27, menos 9, 10 a menos 9, com 10 a 9, corta aqui, ó, corta e corta. Vamos lá, canetinha laser é bom, professor. Ponto do 9 vezes 10 elevado a 9, com 10 a menos 9, cortou. Fica 9 vezes 3, 27 sobre meio. 27 dividido por meio dá 54 volts. Então, o potencial que A cria no ponto P é 54 volts. Só isso? Não, agora vamos calcular que é o potencial de B de bola no ponto P. Bom, a mesma lógica lá, ó. A fórmula é a mesma, né? Potencial de B de bola vai ser a constante que é igual a carguinha de B, ó, negativa, hein? Menos 5. Então, esse menos vem para frente aqui, ó. Menos 5 nanocoulombs sobre a distância. A distância, né, de B até o ponto P é 0,3 metro. Substituiu lá, faz a conta, você pode fazer com calma, passar o vídeo de novo. Deu menos 150 volts. Olha que legal. A carga B, porque é negativa, tem potencial negativo. A carga A, potencial positivo. Ó. A no ponto P deu 54 volts. A B no mesmo ponto P deu menos 150 volts. Carguinha C, mesma lógica. Ó. Carguinha C, constante é a mesma. Fechou?
A carga C tem uma carga de menos 9 nanocoulombs, então aqui, ó, por isso que o menos aqui para frente. E a distância de 0,1 metro. Aí, ó, substituiu lá, cortou o que tem que cortar, fica 9 vezes 9, 81, negativo, né, sobre 0,1, ou seja, menos 810 volts. Potencial da C no ponto B, P de pão, né, é menos 810 volts. E, finalmente, a carguinha D de dado no ponto P. Constante dielétrica é a mesma, já sabemos, ó, fica bem repetitivo, né? A carga dela, ó, carguinha D é mais 12 nanocoulombs. Então, ó, 12 vezes menos 9. Menos 9 com 9 cortou, 9 vezes 12 sobre 0,8. Quem fizer a continha vai achar 108 por 0,8, ou seja, mais 135. Logo, meus caros, o potencial total vai ser a soma dos potenciais das 4 cargas. Eu vou somar o potencial da carguinha A, 54 volts, mais a carguinha B, menos 150 volts, mais a carguinha C, menos 810 volts, mais a carguinha D de dado, que é mais 135. Então, se você fizer essa soma aí, ó, vamos lá, você vai também achar o que eu achei aqui, ó. Deu menos 771 volts. Esse é o potencial total no ponto P. Legal? Então, fizemos o exercício. Recomendo você fortemente, hein? Para esse vídeo e faça você mesmo, ok? Né? Faz lá, é importante pra gente treinar um pouquinho. Partiu? Mais um. Bom, seguindo aqui a nossa ideia. Agora, as linhas. O que são linhas ou superfícies equipotenciais? Bom, a ideia é a seguinte, meus caros. As linhas equipotenciais ou superfícies, na verdade, elas vão acabar formando lugares de pontos, né, conjuntos de pontos que têm o mesmo potencial elétrico dentro de um certo campo. Ok? Então, as superfícies equipotenciais marcam pontos dentro de um certo campo elétrico que tem uma coisa em comum. O que esses pontos têm em comum? Eles têm o mesmo potencial elétrico. Então, quando você olha uma linha ou superfície equipotencial, o que você percebe é que todos os pontinhos dessa linha aqui, ó, eles têm o mesmo potencial elétrico. Ok? Essas linhas costumam ser perpendiculares em relação ao campo elétrico. Hein? Aqui nesse desenho aqui, ó, essas retas aqui pretas são o campo elétrico. E as linhas azuis são as superfícies ou linhas, né, equipotenciais. Beleza? Tem o mesmo potencial. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, mesmo desenho. Né? Tem um campo elétrico, uma luquete, e essas linhas aqui, ó, são perpendiculares ao potencial. São ao campo, né? São superfícies equipotenciais. Beleza? Marcam pontinhos com o mesmo potencial. Né? Essas linhas são perpendiculares ao campo elétrico. Beleza. Quando uma carguinha estiver livre, de bobeira, uma carguinha elétrica ela nunca anda na mesma superfície equipotencial. Uma carga ela busca superfícies diferentes, potenciais diferentes. Qual que é o lance? Se a carguinha livre for positiva, ela se move buscando potenciais menores. Por que menores? Quanto menor o potencial, mais perto de uma carga negativa ela estaria. Os opostos se atraem. Se a carguinha livre for negativa, ela se move buscando potenciais maiores. Ok? Então, essa é a ideia. Pode-se dizer, meus caros, que sempre que possível, então, uma carga elétrica livre ela vai se movimentar. Ok? Então, essa é a ideia. Movimento com lógica, buscando potencial diferente. Carga livre negativa busca potenciais mais altos. Carga livre negativa, potenciais mais altos, né? Carga livre positiva busca potenciais mais baixos. Vamos lá. Uma DDP, o que é DDP? Diferença de potencial, ela é muito útil para movimentar as cargas elétricas. Na prática, nós podemos usar diferenças potenciais DDPs portáteis. Quem faz isso para a gente, basicamente, são as pilhas e as baterias. Olha que bacana, hein? Estão começando a ficar quente aqui, o circuito eletrodinâmico, hein? Começando a esquentar. Qual que é o lance? As pilhas, elas fornecem diferença de potencial portátil. Se você tiver uma pilha e uma bateria também é uma bateria bacana, diferente potencial portátil. Então, quando você ligar um fio aqui ó, com elétrons de bobeira, os elétrons eles tendem a se movimentar por causa da DDP, diferença de potencial. Então, pilhas, baterias fornecem o quê?
diferença de potencial de um jeito fácil, você levar, você pode transportar, né? São leves, são práticas. Ok? Né? Então, bom, seguindo nosso estudo aqui, ó, vamos lá. O que vem a ser um assunto chamado resistência elétrica, meus caros? Bom, se você considerar um fio metálico, a gente sabe que no metal nós temos elétrons livres, confere, né? Então, uma estrutura metálica tem lá os elétrons, né, mais afastados do núcleo, aqueles últimos elétrons, eles têm uma certa mobilidade, são elétrons livres. O fato de serem livres não quer dizer que eles vão se movimentar. Tem que ter um incentivo. O incentivo, nós vamos ver depois, né, na nossa lógica, continuando no exercício, é a diferença de potencial. A voltagem faz, por exemplo, os elétrons andarem no fio. Tá, mas considere então que eles estão andando já. Quando os elétrons andam no fio, eles têm um probleminha. O fio oferece, né, uma dificuldade para o movimento de cargas. O fio oferece resistência elétrica. Ok? Né? Então, resistência elétrica. A resistência elétrica tem a ver com o grau de problemas, de dificuldade, perdão, que os próprios fios, né, impõem ao trânsito de cargas, ao trânsito geralmente de elétrons. Os fios, eles atrapalham. Ok? Bom, então, então a ideia é essa, né? Basicamente, o grau de dificuldade está aqui, ó, né? Aqui no finalzinho aqui no rodapé do slide, aqui, ó. O grau de dificuldade que os elétrons encontram quando estão andando, né, no fio, por exemplo, esse grau de dificuldade é chamado de resistência elétrica. Bom, mas o fato, meus caros, é que a resistência que um fio coloca, né, impõe ao movimento de cargas, essa resistência depende de três coisas. Então vamos lá, quais são os três fatores que influenciam na resistência elétrica? O primeiro de todos é o tamanho, é o comprimento do fio. Né? Na experiência, né, na prática, observa o seguinte, meus caros. Quanto mais comprido for o fio, mais problema os elétrons enfrentam quando atravessam ele. Mais dor de cabeça eles teriam. Então, fio comprido, ele oferece muitos problemas à passagem de elétrons. Fio comprido tem grande resistência. A resistência depende diretamente do tamanho do fio. Fio curto tem menos resistência. Fio longo e comprido tem mais resistência elétrica. Mas além da resistência, um outro fator seria a área de secção reta do fio. Traduzindo, área de secção reta significa espessura. Espessura. Né? Então, quando o fio elétrico é muito espesso, um fio grossão, tal, o que acontece? Os elétrons eles têm facilidade para andar. Né? Um fio mais largo facilita o movimento de elétrons. Por outro lado, um fio mais estreitinho, fininho, né, porque é fino, tem menos espaço, aí a passagem de elétrons fica mais difícil. É igual o trânsito, galera. Imagine o trânsito de automóveis. Quando a pista é uma pista larga, né, ampla, várias faixas, o trânsito flui legal. Quando a pista é estreita, né, tem um estreitamento de pista, então geralmente o trânsito fica pior, né, fica mais prejudicado. Mesma coisa para os elétrons. Fio fininho é ruim, oferece muitos problemas para os elétrons andarem. E fio largão é beleza, ok? Então a resistência depende inversamente dessa área de secção reta, dessa espessura do fio, ok? Área de secção reta, tá, gente? É só nome chique para espessura, ok? Então, área de secção reta significa espessura do fio. Quando a espessura é grande, a resistência é baixa. Quando a espessura é pequenininha, né, o fio é fininho, aí a resistência é alta. Relação inversa. E, finalmente, o outro fator, o terceiro e último fator da resistência, tem a ver com o que a gente chama de resistividade do material. O que é resistividade? Basicamente, é a tendência natural, normal, que os metais têm, né, de serem bons ou ruins. Como assim? Os metais conduzem bem, é verdade, mas nem todos são iguais. Alguns metais são melhores do que outros. Confere? Os metais que oferecem uma dificuldade natural, eles têm uma grande resistividade. Resistividade seria essa qualidade de atrapalhar, de resistir. Já os metais que conduzem bacana, tranquilão, eles têm uma baixa resistividade, conduzem beleza. Então, por exemplo, olha só, se você for comparar, tu vai ilustrar, né, metais, ó, chumbo, ferro, alumínio,
cobre, prata. Bom, tudo metal, metal conduz, mas não são todos iguais não. A resistividade, né, o grau de dificuldade, por exemplo, que o chumbo oferece, a passagem de correntes, é maior do que o ferro, ó. Então, o chumbo oferece mais resistividade que o ferro. O ferro, por sua vez, tem uma resistividade mais alta que o alumínio. O alumínio tem uma resistividade mais alta que o cobre. E o cobre mais alta que a prata, por exemplo. Isso quer dizer, então, que a prata conduz bacana, bom demais, né? Excelente. O cobre conduz bem, o alumínio é ok, belezinha, mais ou menos. O ferro já não é tão legal, chumbo já ficando ruim, ok? Então, quanto maior a resistividade, pior vai ser a qualidade do condutor, ok? Se você juntar essas três ideias ali em cima, juntando tudo, você vai ter a fórmula. Então, essa fórmula aqui também atende pelo apelido, o apelido dela é segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm fala que a resistência de um fio depende do material, resistividade, vezes o comprimento, L, sobre a área, né, que é a espessura. Beleza? A unidade para medir resistência, né, existe a unidade e ela tem um nome engraçado. Ela chama-se Ohm. Ohm, tá, meus caros, é um nome próprio, é um sobrenome. Né? Georg Ohm foi o nome de estudioso, né, que desenvolveu os estudos sobre esse assunto aqui. Ó. Então, Ohm é o nome da unidade e ela recebe o símbolo, a letra grega ômega. Uma brincadeira com a letra, né, e com o nome do rapaz ali. Ó. O sobrenome dele era Ohm, então eles usaram a letra ômega. Ômega maiúsculo é o símbolo da resistência elétrica. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Um exemplo rapidinho. Considere, por exemplo, que o cobre tem uma resistividade baixa, tá, gente? O cobre é um dos melhores condutores que a gente conhece aí. Muito bom. A resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8. O que? Qual que é a unidade? Essa aqui, ó, esquisitinha. Ohm metro. Então, a resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Quando a resistividade assim é baixinha, isso quer dizer que o metal é bom, hein? Conduz bem. Então, o cobre é muito bom. Conduz beleza. Aí esse fio de cobre, imagina que esse fio de cobre, né, tem um fio de 50 metros, um fio fininho de 50 metros. A área de secção desse fio é 4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Aí a pergunta é, dados esses valores, quanto que vale a resistência desse fio? Como é que você vai fazer? Se quiser, para o vídeo aí, faz sozinho. Pronto. Agora vamos fazer juntos. Fica assim, ó, a fórmula, resistência igual ρ vezes L sobre A. Aí, continha básica. O ρ foi dado, 1,7 vezes menos 8. Né? O comprimento, 50 metros. E a área foi dada também ali, ó, lá em cima. 4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Você junta tudo aqui, juntou. Né? A unidade certinha, beleza? Ó, que legal. Metro com metro é metro quadrado. Cortou com embaixo. Você faz a conta legal. Você vai achar 0,021 ohms. Então, qual a resistência desse fio? 0,021 ohm. Pergunta, o que aconteceria com esse fio, né, com a resistência dele, se por acaso o comprimento dobrar? Imagine que o fio agora vai ficar mais comprido. Se aumentar o comprimento, o que acontece com a resistência? Resposta, relação direta, professor. Aumentou o comprimento, aumenta-se a resistência. Dobrou o comprimento, dobra-se a resistência. Fechou? Letra B. E se a área dobrar? Bom, aí calma, hein? A relação da área com a resistência é a relação inversa. Se a área dobrar, então a resistência diminui. Olha só, hein? Diminui a metade. Então, o fio mais grossão tem menos resistência. Relação inversa. E letra C. Se a área e o comprimento ambos reduzirem a metade. Minha pergunta é legal, hein? Mexi com os dois, ó. A área e o comprimento. Mas se você mexer com os dois do mesmo jeito, então dá elas por elas, ó. Então, metade do comprimento, metade da área, corta meio em cima e meio embaixo. Resposta dá na mesma. Ficou elas por elas. Então, a resistência não varia. Beleza? Vamos lá, corrente elétrica. Estamos chegando ao final dessa introdução, né? Introdução à eletrodinâmica. O que vem a ser, meus caros, corrente elétrica? Bom, basicamente, corrente elétrica seria um movimento organizado, hein?
com ordem, presta atenção, organizado de cargas elétricas. Esse movimento foi provocado, foi desencadeado pela presença de uma diferença de potencial, ou se você quiser, diga voltagem. É graças à voltagem que os elétrons andam. Elétrons no fio, não se esqueça, são negativos. Eles evitam um potencial menor, negativo, né? E buscam um potencial mais alto, positivo. Os opostos se atraem. Beleza? Então, a corrente elétrica é por causa da presença de uma DDP, de uma voltagem. Ok? Tá, e daí? Ocorre que, mesmo sabendo, na verdade, a gente sabe que quem se move no circuito são os elétrons, eles têm mobilidade, pessoas. São elétrons, eles têm pouca massa. Bom, é verdade. No entanto, meus caros, a convenção de corrente elétrica foi feita há muito tempo atrás, vários séculos atrás. Né? Então, na convenção de eletricidade, não se sabia, né, da configuração dos átomos, como os prótons são massivos, elétrons são leves, isso não era conhecido. Então, lá nos pioneiros da eletricidade, né, lá nos pioneiros do século XVIII, XIX, o pessoal achava que as cargas positivas que andavam. A gente sabe hoje em dia que não. Mas essa convenção ficou, é uma tradição na física. Como essa tradição não tem nenhum impacto numérico, não muda em nada nas nossas contas, então o pessoal foi deixando e ficou. Tá? Né? Então, quando a gente for desenhar o circuito elétrico, o desenho da corrente ele é feito assim, ó, do positivo para o negativo, como se fosse movimento de cargas positivas. Eu sei que não é verdade, mas é assim que se desenha. A convenção, então, ficou tradicional, tradição mantida. Em termos algébricos, ok? Né? A gente pode falar que a corrente elétrica seria o quê? Ela seria um resultado de uma divisão. Você vai dividir, né, delta Q. O que é delta Q? A quantidade de carga que passa num certo trecho. Sobre delta T. O que é delta T, pessoal? É o tempo, filho. É o tempo que a carga gastou passando. Tá ok? Então fica assim, ó. A fórmula da corrente elétrica fica assim, ó. Né? Quantidade de carga que passa no trecho, né? Chamado de delta Q, sobre a quantidade de tempo, né, que não está sendo registrado. É o tempo do movimento, né? Da passagem de elétrons. Então fica assim, ó, I é igual a delta Q sobre delta T de tempo. No cálculo da corrente elétrica, a carga é expressa em coulombs e o tempo em segundos. Então já sabe, né? Coulomb por segundo, nós vamos ter uma unidade chamada de ampere, uma outra homenagem a outro físico, dessa vez da França, Ampère. Né? Ele ganha uma homenagem, né, à corrente elétrica da de Ampère. Exemplo, hein? Vamos lá, rapidinho. Ó. Pela secção reta de um fio, imagine, passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Cada elétron gastando 2 segundos. E eu sei que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nesse caso, quanto que vale a corrente elétrica no fio? Então aqui só parar o que o nosso videozinho parou e resolve lá sozinho. Aí, agora que você resolveu, vamos conferir. Né? Ó, na verdade tinha alternativas, hein, gente? Alternativas, eu esqueci de colocar. Então, ó, vou lembrar, em quantização da carga. O que é quantização da carga? A ideia de que existe uma quantidade, né, determinada de carga elétrica. É assim, ó, Q é igual a N vezes E, onde N é um número de portadores de carga e E é a carga elementar. No nosso problema aqui, ó, vamos lá. A quantidade de elétrons foi dada, 5 vezes a 18 elétrons, e a carga de cada elétron elementar, 1,6 vezes a menos 19. Só multiplicar aqui, ó. Se você multiplicar, você vai ter, então, quanto de carga passou nesse negócio. Vamos lá. Feita a conta, a resposta vai dar 5 vezes 1,6, 8. 10 a 18 com 10 a menos 19, 10 a menos 1. Então fica 8 vezes 10 a menos 1. Ou seja, 0,8, né, gente? Qual vai ser a corrente elétrica? A corrente vai ser justamente a quantidade de carga, que é de onde sai agora, né, a gente já sabe, 8 vezes 10 a menos 1, sobre o quê? Sobre o tempo. O texto falou 2 segundos. 8 por 2, resposta 4 vezes 10 a menos 1, ou 0,4 amperes. 0,4 amperes. Ok? Na verdade não tem 0,4 como alternativas aqui não, né? Mas 0,4 amperes é a mesma coisa que 400 miliamperes, né? 400 miliamperes é a mesma coisa que 0,4 ampere.
Ok? Beleza. Então, isso aí seria equivalente à letra D de dado. Bom, a ideia então, meus caros, é que a gente então nesse vídeo a gente fez aí alguma introdução, né, para a eletrodinâmica. A gente viu a ideia de potencial elétrico, vimos a ideia de voltagem, né, resistência elétrica, e encerramos agora com corrente, né? Vamos deixar aí depois para vocês alguns exercícios vocês fazerem, né? E a gente continua depois esse assunto nosso para a gente entrar no mundo da eletrodinâmica. Nós vamos ver a famosa primeira lei de Ohm, né? E lidar com circuitos elétricos, mas isso fica mais para frente. Confere? Então, nesse momento, agora agradeço muito vocês, sua atenção. Chegou até aqui, muito obrigado, né? Nós vamos nos encontrar virtualmente em breve, né? Mas vai estudando, ok? Não deixe a peteca cair não, galera. Muito obrigado, cuidem-se bastante, cuidem-se também, né, desse momento aí de apreensão que a gente está vivendo no Brasil, mas vai dar tudo certo no final. E até mais, hein? Galera, abraço, fui!